Olá pessoal, mais uma inspiração no ar pelo Sistema Sagres de Comunicação e como sempre gosto de lembrar, uma história para contar e de preferência uma história inspiradora e bem legal. Esse é o nosso lema e estamos aqui para isso. E hoje recebemos no nosso estúdio a professora Renata Damasceno, toda paramentada, a nossa professora que vai contar um pouquinho da sua trajetória para a gente. E eu estou acompanhado aqui, pessoal, antes de pegar um olá da professora Damasceno, com a permissão dela, eu estou acompanhado aqui do querido Ben, está aqui o Ben comigo. Esse é o Ben, né, professora? É o Ben. Ele vai ficar aqui encostadinho aqui comigo aqui. E estou acompanhado da? Daio. Daio. A Oi, alegria Daio. chegou. Tudo bem, Daio? Esse pessoal está todo aqui comigo. E professora, bem-vinda, viu? Muito obrigado por aceitar nosso convite. Eu que agradeço. Saudações a todos. É com muita alegria e satisfação que estamos aqui hoje, né, para falar um pouquinho sobre o nosso trabalho e que eu espero que se perpetue, né, espero que inspire professores, pais de crianças e as crianças. Então, e o ponto de partida do seu trabalho e que fez com que nós a convidássemos para vir aqui no Inspiração é esse livro aqui, escrito por você, A História do Menino Preto que Queria Descolorir-se, publicado em 2021. A autora, a professora Renata Damasceno, e as ilustrações da Reila Damasceno. Seria parente? É minha irmã. Que coisa boa. Professora, e você trouxe um monte de livros, estamos aqui cercados por livros, eu vou pegá-los aqui daqui a pouco para mostrar. Tudo começou com esse livro aqui. Mas antes, só um breve resumo da sua história. Você é professora há quanto tempo? Há 25 anos. Sempre no ensino infantil? No ensino infantil, no início eu trabalhei no ensino infantil e médio. Né? E hoje dá aula em quantas escolas? Em 2 escolas. Em um CEMEI, né, na educação infantil, em Goiânia, e em Aparecida, em uma escola. E aí, em 2021, uma história de sala de aula, professora Renata, a inspirou e deu o start para que você abordasse a fundo a questão racial com as crianças. Isso. Conta um pouquinho para a gente como tudo começou para surgir o seu livro. Isso. Na verdade, essa história eu tive contato com ela em 2020. Eu sempre tive um contato muito próximo com as famílias, né, dos meus alunos, das crianças com as quais eu sempre trabalhei. E quando eu recebi essa criança, era uma criança muito alegre, espontânea, e logo veio a pandemia. Então, nós tivemos que ter as aulas virtuais. E no decorrer das aulas virtuais, nós fomos estreitando ainda mais os laços, porque essa criança veio de outra escola também. A turma com que eu estava, ela já era do ano anterior, que eu gosto sempre de acompanhar. Então, era uma criança novata, então eu não tinha muito contato com a história. E na Semana da Consciência Negra, eu enviei um livro, eu enviei um vídeo, né, para que sensibilizassem as crianças e as famílias, né, sobre como as palavras de cunho racistas destroem a alma, né, destroem a autoestima, destroem os sonhos. E quando eu enviei esse vídeo esperando o feedback das famílias, uma mãe emocionada me retornou e me falou que o filho dela já havia vivenciado isso na pele no ano anterior. Com apenas 5 anos, ele sofreu uma violência racial forte na escola. Ele chegou em casa um dia chorando e falando para a mamãe que ele queria ficar branco, que era para a mãe esfregá-lo, né, com esponja de aço, até tirar toda a sua cor. E para ela foi um susto, porque ela é uma mãe ativista, é uma mãe que participa da luta antirracista, né, que sempre orientou os seus filhos, os seus vizinhos. E para ela foi um choque, quando o filho dela, né, chegou e pediu para que ela o esfregasse. Então, ela foi perguntar para ele o porquê. Aí ele disse que a coleguinha dele falou que
ela não gostava de brincar com criança daquela cor, né, que ele era um preto e fedido, que ele queria ficar limpinho e cheiroso para que fosse aceito pela colega. E aí, a partir daquele relato, porque eu sempre trabalhei com a diversidade, sempre trabalhei nas periferias, até então eu nunca tinha me deparado com uma história assim tão forte. Foi um choque de realidade para mim. Ali eu modifiquei todo o meu olhar, eu ampliei o meu olhar. A partir daquele momento, eu fiquei pensando o que eu poderia fazer, né, para trabalhar. Ele me enviou um vídeo falando assim, professora, né, que ele, tão pequeno, professora, nós pretos sofrem demais, fala da criança. Nós pretos sofrem demais. Ele falou isso para mim, eu tenho um vídeo, é o Aurélio, eu tenho um vídeo. Aurélio Natalino, eu tenho esse vídeo até hoje. Então, assim, me doeu quando eu vi aquilo. E, assim, o que veio à minha cabeça foi o seguinte, gente, se essa criança que tem uma mãe tão atualizada, tão ativista, que compreende essas questões étnico-raciais, né, que luta, sofreu dessa forma, imagina, né, as outras crianças. E aí isso aí te sensibilizou? Me sensibilizou. E você começou a permear a sua maneira de trabalhar com base nas questões raciais, professor? Isso. Então, a partir daquele momento, eu conversei com a mãe, eu falei, nós precisamos levar essa história para o mundo. E ela topou na hora. Topou na hora, ela topou na hora. E ela foi criticada por isso. Então, e como é que foi a aceitação de outros pais quando você mudou a sua característica das aulas? Ou pelo menos deu mais ênfase à questão racial? A professora trouxe uma mala cheia de bonecas. Criando bem, criando a Daio. A Daio está aqui, eu adorei o cabelo da Daio. Está aqui também. Mostrando os bonecos e bonecas para as crianças, inserindo isso tudo nas aulas, professora. Eles adoraram. As crianças e os pais? As crianças, os pais também, porque os pais aprenderam junto com as crianças. Então, esse aprendizado que deveria vir, né, ele foi. Então, as crianças aprenderam sobre a questão do racismo, né, aprenderam sobre como lutar, né, contra o racismo, aprenderam que o racismo é crime, aprenderam que não há superioridade por causa da cor, né, que eu acredito que na infância é o melhor lugar. Eu tenho muita fé nisso, porque é difícil combater o racismo estrutural, que é estrutural. Mas, assim, eu quero e invisto na infância. Esse livro... Mas te dão ferramentas para isso? As escolas hoje, o governo, porque você é do ensino público, municipal, de Goiânia e Aparecida. Ele aceita isso com naturalidade? Existem ferramentas e mecanismos? Olha, nós temos que falar de racismo como parte das matérias. Isso. Tem uma lei, né? A Lei 10.639/2003, que ela torna-se obrigatório, né, a história da cultura afro-brasileira e africana nas escolas, né, onde visa diminuir, né, com o racismo e trabalhar para a igualdade racial de todos os seres, né? E então, o que acontece em termos de materiais? Eu investi inicialmente R$4.000 do meu bolso nesses livros. Renata, no livro que você escreveu. Isso, que eu escrevi. A história do menino preto que queria descolorir-se. E o livro está nas escolas aqui em Goiânia? Esse livro, eu diria assim que seria uma filantropia, né, a partir da nossa parte, porque o que acontece? Você se emociona em falar sobre isso, hein, professora? Eu emociono. Esse livro ele foi feito em casa. Durante a pandemia? Durante a pandemia. Minha irmã, ela foi ilustradora do livro. A capa é dela, filho, né? Isso, é tudo dela, os desenhos. O meu filho, ele foi o editor, né, ele que isso tudo em casa. Como é que é o nome dele? Yuri Damasceno. Yuri Damasceno. Foi um livro feito em família. Isso, ele teve cuidado até com as letras, não sei se você está vendo, que as letras são diferenciadas. Estou vendo. São grandes, ó, que a criança pode ler com tranquilidade. E a cor dela, ela é voltada para os tecidos africanos, né? Estou vendo aqui também.
E aí foi feito com muito esforço. Foi feito com muito esforço, muito carinho, muita esperança, porque esse livro ele foi doado. Sempre eu dou, eu fiz já 200 cópias do meu bolso. E sempre que eu vejo um professor na luta antirracista, eu entrego esse livro, né, como um ponto de partida, porque falar de racismo com criança não é fácil. Então, qual que é o principal desafio, professora? Olha, o principal desafio é fazer com que elas compreendam que existe sim uma igualdade racial, né, que ninguém é melhor ou pior por causa da cor. Fazer a criança que na inocência dela acha que tudo é brincadeira, fazer ela entender, pelo menos nessa parte, que essa história ela pode ser tratada de forma leve, mas que não é brincadeira. Não é brincadeira. E o racismo, ele perpassa pelas brincadeiras. Então? Eu tive uma criança, e até então eu não havia percebido o racismo, porque ele é silencioso, ele é invisível na infância. Ele perpassa pelas brincadeiras mais sutis. Dá um exemplo pra gente. Um exemplo desse, as crianças estavam brincando de casinha, as minhas crianças. De repente eu vejo uma criança preta chorando e eu fui ver logo o que está acontecendo, meu amor. Professora, elas e o grupinho das coleguinhas, elas querem que eu seja a empregada da casa. Eu, o quê? Professora, elas falaram que eu que vou ter que limpar a casa. Então, assim, o que estava acontecendo ali? Elas estavam reproduzindo o que aprenderam na estrutura. Aquela ideia de que ela teria que ser a empregada, né, por causa da cor. Estava implícito ali naquele ato. Então, naquele momento, o que eu fiz? Eu conversei com elas, eu falei, por que a colega de vocês... porque ela tem que ser a empregada. Na hora eu perguntei por que ela teria que ser a empregada, elas não souberam dizer. Mas eu falei, não, ela não será a empregada, ela será a patroa. Aí eu arrumei uma bolsa, arrumei umas pulseiras e falei, agora é ela que vai ser patroa. Ela falou, aí elas entraram em consenso. Não, professora, então agora todas nós seremos a patroa. Ok, ué. Então aquilo ali precisa ser trabalhado. Precisa ser trabalhado que independente da cor, todos têm capacidade, todos podem ter outras profissões. E ensinar isso é diário, né, professora? É diário. Não é eu chegar lá, ler esse livro e falar, olha, isso é racismo. Não. Na atitude. Um trabalho contínuo. E além do seu livro, que te ajuda muito, imagina, e ajuda Sim. outros professores, você trouxe tantos outros aqui, nós colocamos aqui em cima, o Jambo, do Rogério Andrade Barbosa, Meu Crespo, de Rainha, Bell Hooks. Esse aqui também, que é muito bom, professora, esse é um dos que eu mais gosto de trabalhar, que ele fala sobre Amor de Cabelo, Isso. do Metal Cherry. Isso. Não é um livro nacional. Não, mas é um livro lindo, que eu já vi crianças chorando, sabe? Criança de 5º ano, ao eu realizar a leitura. Ele valoriza os cabelos crespos das crianças, ele fala de amor. E é interessante porque a gente mostra aqui para pais, professores, que existe muita coisa que fala a respeito, né, do combate ao racismo. Existe. Esse trabalho com as crianças, elas têm que sentirem-se representadas. Então, e outra coisa, ter uma criança negra em um livro não significa que está representando, não, de forma positiva. Porque muitos livros trazem, né, por exemplo, uma imagem linda de uma criança preta e aí lá dentro está reforçando, sabe, o racismo, o auto-ódio. Igual eu comprei um livro muito bonito para representar, para a criança, né, que se veja ali de forma bonita. Aí quando eu estou lendo, tinha uma criança preta retinta e uma preta de tom mais claro. Uhum. E aí lá falava assim, a criança, a fulana, né, que tinha o nome do personagem, má, má, é feia, e só coisas
pejorativas, né, que enfraqueceria aquela autoimagem. Então, esse livro, ele foi tirado da minha biblioteca. Então, quando o professor for trabalhar um livro, que ele leia bem antes, porque as crianças, elas estão ali pegando tudo. E Então, pega muitas rápido, vezes, né? se nós estivermos pensando, com isso aqui eu vou fortalecer a autoestima dessa criança, eu vou empoderar essa criança, pode estar fazendo efeito ao contrário. E aí, além dos livros, dezenas de livros que você trouxe aqui, professora Renata, estão todos espalhados aqui, mostramos alguns. Como é que surgiu a história dos bonecos? Aqui está o Ben, aqui está a Daio com a gente também. Isso. Tem uma mala ali com um monte de bonecos. Tem. Falei, professora, vamos pegar só 2, tal, porque senão nós vamos... E como é que surgiu essa história para incluí-los no dia a dia das crianças? A história das bonecas surgiu da seguinte forma. Quando eu olhei, que eu comecei a ampliar o meu olhar, porque nós vivemos dentro de uma bolha. Então, nós precisamos tirar essa venda e olhar para os lados. Olhei para a minha caixa de brinquedos, só tinha boneca branca. E eu tinha crianças pretas, eu tenho crianças negras de todas as tonalidades de pele. Aí, cadê a boneca que representa aquela criança? Então, eu vi essa boneca... A Daio? A Daio. E os nomes foram dados pelos alunos? Pelos alunos, são nomes africanos, tá? Que tem um significado, eles batizaram elas. E encontrei ela sem roupa, jogada no CEMEI. Sem cabelo. Elas têm uma etiquetinha. Isso, tem uma etiqueta, porque o dia que eles batizaram, eles colocaram. A alegria chegou. A alegria chegou. Que legal. É um nome Yorubá, de origem Yorubá. Então eu peguei uma peruca, né, falei, essa boneca ela vai ficar bonita. Coloquei brinco, coloquei bico, coloquei roupa. Ela foi a primeira boneca que eu adquiri. Bem significa o filho. Isso, o filho. Então, a partir dessa boneca aí... Ela foi a primeira? Foi a primeira boneca. E olha para você ver que interessante essa questão da boneca. Quando eu cheguei na sala com essa boneca, uma criança branca, dos olhos verdes, pegou a boneca e afagou-a, sabe, carinhosamente. Já a criança preta, parecida com essa boneca, pegou o cabelo dela e puxou. E aí, como ficou é que foi com pra você ódio. isso? Eu assustei, porque assim, na minha concepção, eu chegaria lá, ela ficaria feliz. Mas sabe por quê? Ela extravasou ali o que ela vinha sentindo, É o que ela vinha sofrendo. sentindo e sofrendo. Então tem esse desafio também, Tem. de mostrar para a criança preta que a história dela não pode ser assim. Não, né? Porque desde pequena, para você ver a história anterior que eu te contei, ao mesmo tempo que o racismo é reproduzido, o auto-ódio por si também é. Por quê? Porque ela sempre via bonecas brancas, né? A boneca bonita branca. Então, a partir desse momento, eu comecei a trabalhar com ela. E essa foi a primeira. Aí, eu fui comprando todas as bonecas bonitas que eu vejo até hoje, né? Porque já tem um tempo, eu já tenho umas quase 100 em casa. Né? Os meninos falam que eu estou fazendo um santuário, mas não. Porque eu dou para as meninas, quando as meninas olham e falam assim, essa aí não, porque essa aí foi a nossa pioneira, né? A mãe de todas. A Daio não. Mas tem bonecas que as crianças olham e se vê ali. E aí mas você isso precisa. Sensibiliza nossa, não é sua, pode levar. Mas isso precisa ser trabalhado. Uma professora levou, agora não, agora elas são as amigas de todos, né? São todas as bonecas, e não são só as pretas, aí eu coloco bonecas que representam a todas as crianças. Eu procuro características parecidas. E isso precisa ser trabalhado. Nós temos que ter a consciência disso. Uma professora de outra turma levou uma criança na minha sala para ver as bonecas, né, que se pareciam com a criança. Quando a criança olhou, ela olhava para a mão dela e olhava para a boneca e falava assim, eu tenho medo, professora, eu estou com medo. A criança, e assim, nós até filmamos para que nós pudéssemos trabalhar lá, sabe, sobre isso. É um desafio... É um desafio. Diário, né, professora? Assim, lidar com criança já é gratificante. Isso. Mas
o cuidado tem que ser enorme. Isso. E ainda inserir a questão racial, imagino que seja muito desafiador. Você tem quantos alunos? Tem ideia? Eu tenho 23 com mais 30 a 40 no vespertino. E eu não vou usar o termo fantasia, Sim. mas o jaleco especial, a faixa, é um para cada dia da semana? É um para cada dia da semana. É para chamar atenção também? É para chamar atenção, porque uma coisa que eu sempre digo é o seguinte, o freguês sempre tem razão. Então, eu tenho que agradar, sabe? E assim, a imagem, né, dessa professora, muitos pais falam, aquela professora que só vive fantasiada, né, uns colegas falam, aquela professora palhaça, mas assim, para mim não tem problema, porque o olhar da criança é o que me dá o meu feedback, você entendeu? Aquele ali é o meu patrão. A opinião dela é a que conta. É a que conta. Deve chegar na sala, tia, que lindo esse dinossauro. Não, e sempre eles me veem assim como a amiga. Eu tenho uma professora auxiliar, que ela é a professora, né, e eu sou a amiga das crianças. É como se tivéssemos a mesma idade. E assim, a história... Imagina, professora, ficaríamos aqui assim 2 horas contando histórias. Mas eu quero voltar ao livro e ao Aurélio. Isso Sim. foi em 2020, o episódio dele. Isso. O livro sai em 21. Isso. 2019 ocorreu, né, essa violência racial com ele. Em 2020 ele estava comigo, né, na escola, quando eu tive o conhecimento. E você tem contato com ele ainda? Temos, com a nós família? viramos uma família. Eu quero até mandar um abraço para a Silvia Natalino, porque nós estamos sempre juntas, né, trabalhando nessa luta antirracista. E ele está bem, o Aurélio? Ele está ótimo. Sabe? Quantos anos hoje? 8, 9? Não, hoje eu acredito que ele esteja com 10, 11. Mas estamos sempre juntos, né? Estou sempre acompanhando. Ele formou um escoteiro esses dias, eu estava presente. Legal. E sempre falando, né? Sempre que nós podemos, nós estamos levando o livro. Esses dias nós fomos em um centro espírita conversar com as crianças. Também fomos em uma escola adventista. Porque esse livro, ele não é vendido, viu? Quem quiser, ele está disponível digitalmente. Depois, eu até enviei para o Matheus para colocar o link para baixar. Tem atividades, tá? Porque ele serve como ponto de partida. Porque falar sobre racismo com criança não é fácil. Então, nós trouxemos de uma forma sensível, de uma forma lúdica, para quem quiser. E de 2021 para cá, você teve mais vitórias ou derrotas nessa luta, professora Renata? Eu tive vitórias incontáveis. Que superam derrotas que talvez tenham doído muito. Isso. São vitórias de olhar assim a criança preta, dizer assim, o racismo tem que acabar, professora. Sabe, de 6 anos falando. E assim, isso me emociona, sabe? De ver que a gente, de certa forma, está fazendo a diferença. E ainda tem muita água para rolar, hein, professora? Porque são 20 e quantos anos de sala de aula? 25. Vai mais um tempinho aí ensinando isso Deus tudo para a criançada. Você que é de dentro de escola, né? Sim. Seu pai foi diretor de colégio aqui em Goiânia, Aparecida há muito tempo. Foi. Como é que é o nome dele? Damasceno. Qual colégio que ele era diretor? Ele era do Colégio Estadual Jardim Tiradentes. Você foi aluna dele? Fui aluna dele. Eu, meus irmãos, todo mundo. E trabalhei na escola também, com ele diretor. Professora, eu adorei conhecê-la. Vou pedir para você pegar mais uns livros aqui para a gente mostrar. Pega aqui para mim, por favor. Eu vou mostrar para a nossa câmera ali, ó. Você, pai, mãe, professor, tem muito material para você mostrar. Esse azul, qual que você sugere esse aqui? Azul eu gosto aqui, muito professor? de trabalhar isso, porque ele fala de uma tanto, família amorosa, sabe, de uma criança feliz. Então, sempre que for trabalhar os livros, que observem como que essa criança preta está sendo representada ali. Se a autoestima dela está sendo trabalhada. Show de bola. Nossa, se eu fosse pegar a mala ali com tantos e tantos livros, hein, professora? São inúmeros. Tantos e tantos bonecos. E você contou a história da Daio, para a gente ir embora aqui. E qual é a história do bem? Você lembra? O bem, na verdade, eu comprei o bem para contar a história do Aurélio.
Ele foi... O bem representa o Aurélio? O bem representa o Aurélio. Sempre que eu ia contar, e aí eu vou contar a história para as crianças e eu abraço ele, sabe, na hora que eu estou contando a história. Professora, um pedido, não desiste não. Não desiste não, eu sei que você não vai desistir, mas assim, mais livros, mais bonecas, mais bonecos. Sim. E esse foi o Inspiração com a professora Renata Damasceno. Ela que falou sobre o seu livro, A História do Menino Preto que Queria Descolorir-se. E eu espero que você tenha gostado e até a próxima edição.